Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar aqui na designação do Vem e Segue 1 Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 7 nessa semana, tá? São duas cartas que nós temos aqui no Novo Testamento dirigido aos Coríntios, que o apóstolo Paulo escreveu. Então tem 1 Coríntios, a primeira carta, e a 2 Coríntios. Mas na verdade, na primeira carta que é aos Coríntios, Paulo ele cita uma outra carta que ele tinha enviado antes dessa, falando sobre um determinado assunto que não está aqui na primeira carta e muito menos na segunda. Então, na verdade, o que nós temos como 1 Coríntios seria a segunda carta aos Coríntios, e o 2 Coríntios que nós temos aqui no Novo Testamento seria a terceira carta aos Coríntios, ou seja, a primeira carta que Paulo enviou nós não temos aqui no Novo Testamento. Foi uma carta que foi perdida, né? Ele cita essa carta, mas nós não temos nem o conteúdo dessa carta e nem muito menos a carta aqui, né? Ela se perdeu com o tempo e também não entrou aqui para as escrituras. Interessante, né? Então, vamos começar aqui, ó, do versículo 1 ao 3 aqui do capítulo 1 de 1 Coríntios. Paulo, ele faz as suas apresentação, a sua saudação, né, às pessoas, né? Ele fala o seu título, né? Que eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado pela vontade de Deus. Ele não se chamou a si mesmo como apóstolo, ele foi chamado por Deus. E aí, ele sempre faz as saudações, né, aos santos que estão em Corinto, né, cumprimentando ali os membros da igreja. Ele fez o mesmo na carta aos Romanos, né, ele vai lá, se apresenta e fala aos santos que estão em Roma. Os santos são aí os membros da igreja, na época era chamado santos também, tá? Tal como hoje em dia também. Então, ele pega e faz essa saudação. Eu achei interessante ainda na saudação dele, no versículo 3 aqui. No versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, essa paz aqui é shalom, né? Todo judeu sabe o que é shalom. Shalom é uma paz que é uma paz completa. Ela significa uma paz interior e também uma paz exterior, no sentido de que não está tendo guerra, que está tudo em paz. Então é uma paz completa, não? Então a palavra shalom, que muitas vezes a gente pensa que é só um cumprimento dos judeus, não. É um desejo também que tudo vai bem na vida da pessoa, né? Então tem essa parte aqui. Então ele já se cumprimentava com esse shalom, com essa paz. Só que o apóstolo Paulo, quando ele vai cumprimentar, ele usa algo a mais, né? Ele pega e diz assim: graça e paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabe que esse shalom, essa paz, vem por meio de Jesus Cristo, né? É Jesus Cristo que trouxe essa paz pessoal para o apóstolo Paulo. Então, sempre aqui que ele vai se apresentar, ele coloca esse shalom, essa paz, mais por meio de Jesus Cristo, né? Nosso Senhor. Eu achei interessante isso. Continuando aqui, o versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dado em Cristo Jesus. Ou seja, ele está agradecendo sempre pelos membros da igreja, né? Ele dá graças a Deus por ter eles como os irmãos da igreja aqui, tá bom? O versículo 5 ele diz assim: porque em todas as coisas sois enriquecidos nele, e em toda a palavra, e em todo o conhecimento. Ele fala que todo conhecimento, nós somos enriquecidos por meio de Deus. É por meio de Deus que nós ganhamos o nosso conhecimento. Isso é fantástico, né? A maneira que ele coloca aqui. Ele fala de uma maneira enriquecido. Aqui, a gente vê aqui do versículo 6, o 7, o 8 e o 9. Aqui eu vou resumir, né? Ele fala sobre a confirmação divina, né? Sobre o testemunho que nós recebemos do Senhor, tá bom? Aqui é bem importante fazer o contraste sobre outras coisas que vai acontecer nesse capítulo aqui. Por exemplo, vamos ler o versículo 10 em diante aqui, tá bom? Que ele vai falar sobre a parte individual, né, da nossa, mas também da parte universal, ou seja, como membros da igreja, tá bom? Sermos um com Cristo. Ele diz assim, no versículo 10: rogo-vos, porém, irmão, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda a mesma coisa, ou seja, que todos nós possamos ser unânimes, né?
em todas as coisas. E que não haja entre vós dissensão, antes seja unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Então ele fala sobre não sermos divididos, né? E essa me lembrou uma escritura aqui, lá em Doutrina e Convênio, né, 38, né, que diz: sede um, e se não sois um, não sois meus. Aqui, como que a gente, com todas as nossas diferenças, podemos ser um e ter o mesmo parecer? É quando nós estamos concentrados em Cristo. Quando nós estamos concentrados em Cristo, a gente não vai divergir nessas opiniões, né? Tem gostos diferentes, né? Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, né? Gosto de paladar, comida, assim por diante. Mas em Cristo nós somos um. É Cristo que nos une. Então, para nós não termos essa diferença, é justamente Cristo que nos une. Aqui o versículo 11, ele diz o seguinte: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi notificado pela família de Cleos que há contenda entre vós, né? Então, ele está falando justamente dessa união, porque a família de Chloe, né, na verdade aqui, anunciou a ele que estava havendo contenda entre os irmãos ali em Coríntios, né? E o apóstolo Paulo, ele foi o missionário ali na cidade de Coríntios, né? Então, ele tinha grande estima por esses irmãos. Ele continua dizendo no versículo 12: digo isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aqui a gente vê o tipo de divisão que estava tendo ali, né? Uns falavam assim: eu sou de Apolo, né? Foi Apolo que me batizou. Outro fala: não, eu sou de Paulo, né? Aqui, o que significa isso, né? Significa também na questão da autoridade, né? Uns falando assim: não, mas quem me batizou foi Paulo, né? O Paulo disse isso, Paulo é mais importante do que esse aí, Apolo, que você está falando, né? Então, eles colocavam essa questão um na frente do outro. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar que não deve haver esses pontos, né, de contato sobre isso, né? Sobre um pensar: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Cefas aqui, né? Todos nós somos em Cristo, esse que é a questão aqui, né? Qual é a diferença de você ser batizado por um rapaz que tem 16 anos de idade, um sacerdote, ser batizado por um sacerdote, e ser batizado por um apóstolo? Não tem diferença nenhuma, o sacerdócio é o mesmo, né? Sempre eu bato nessa tecla aqui, né? Algumas irmãzinhas sempre pedem ali: eu quero que o bispo me dê uma bênção, né? Mas por que o bispo? Por que não a pessoa ministradora, né? Que está ali. Às vezes é uma pessoa nova que não tem tanta experiência no sacerdócio, mas é por meio dela. Deus, ele vai utilizar, mesmo que a pessoa não tenha tanto conhecimento, o sacerdócio, por meio dessa pessoa, vai fluir para abençoar, né, essa pessoa, mesmo que ele não diga palavras ali que talvez a pessoa queira ouvir, ou não consiga expressar bem, né, o sentimento que vai vir por meio do Espírito Santo. Ainda assim a bênção vai vir. E é uma oportunidade, né, de nós ajudar outras pessoas a exercer o sacerdócio também, né? Então, não devemos pensar assim: eu sou de Paulo, eu quero a bênção de... Não importa isso, tá bom? Isso aqui não tem importância, é o mesmo sacerdócio, né? Aqui também, versículo... O Paulo, ele continua falando isso, né? Sobre que nós todos somos um só corpo, que não deve haver essa divisão, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né? Eu sou de Paulo. Não deve haver essa divisão. Aí aqui no versículo 13 ele diz assim: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Cada uma dessas três perguntas aqui, a resposta é negativa, né? Ou seja, está Cristo dividido? Não. Todos nós temos que estar unidos em Cristo, né? Tanto que a igreja de Corinto, né, era a mesma igreja que tinha em Roma. É a mesma igreja, né? Só um líder diferente, mas o programa, o ensinamento, que é Jesus Cristo que salva, é o mesmo, né? A mesma igreja que tem no Brasil é a mesma que tem nos Estados Unidos. Os ensinamentos são o mesmo, seguimos o mesmo programação de ensinamento, que Jesus Cristo nos salva, a expiação de Jesus Cristo. Então é a mesma igreja, tá bom? Então não deve haver essa divisão. Então ele fala, né? Está Cristo dividido?
A resposta é um não, né? Não está dividido. Como diz, né, novamente, Doutrina e Convênio 38, versículo 27. Eis que vos digo essas coisas por parábola, e é como eu sou. Digo-vos, sede um, e se não sois um, não sois meus. Então ele fala sobre isso aqui. A segunda pergunta que Paulo faz, né? Foi Paulo crucificado por vós? Algum líder foi crucificado por você? A resposta é óbvia, não foi Paulo que foi crucificado por nós, foi Jesus Cristo. Então não deve ter essa estima entre irmãos ali, esse irmão é mais importante que aquele. Olha que o começo da carta, o apóstolo Paulo ele já fala, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, e ele mesmo está falando que não devemos considerar um irmão melhor do que o outro, né? Então ele já começa aqui falando, foi Cristo que foi crucificado por vós? Não, foi Cristo, não, foi Paulo que foi crucificado por vós? Não, foi Jesus Cristo, né? Então é Jesus Cristo que nós temos que ter em alta estima. A terceira pergunta que ele fala é, ou foste vós batizado em nome de Paulo, né? Bom, se alguém fosse batizado em nome de Paulo, esse batismo não seria válido, né? Porque o batismo ele é feito em nome de Jesus Cristo, não em nome de Paulo ou qualquer outro líder. Isso mostra muito bem aqui que nós devemos estar centrados em Cristo. Esse é o ponto aqui que Paulo ele coloca, né? E aí, então, ele do versículo 14 em diante aqui, ele fala, ainda bem que eu não batizei vocês, né? Nessa parte aqui, né? Ele fala assim, ó, dou graças a Deus, por nenhum de vós eu batizei, senão a Crispos, Gaio, que nenhum diga que tenha batizado no meu nome. Batizei, porém, a família de Estéfanos, além dele, não sei se batizei algum outro. Entretanto, estava feliz, porque não ter feito disto uma regra para batizar. Ou seja, ninguém deve esperar também tal pessoa para ser batizado pelaquela pessoa, né? Já pensou, não, vou esperar o apóstolo Paulo vir aqui que eu quero ser batizado justamente por ele. É a mesma coisa da bênção que eu estava falando. Não, vou esperar o bispo voltar de viagem que eu quero uma bênção por meio do bispo, né? Então não é isso que deve acontecer. Então ele deixa claro aqui, né, essa porta, né? Ele diz assim, portanto, tinha evitado. Não, era o versículo 16 que eu estava lendo aqui. Batizei também a família de Estéfano, além deles, não sei se batizei algum outro, né? Então ele falou isso aqui. Versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o evangelho, e não me em sabedoria de palavras, mas de cruz e cruz de Cristo, né? Não se torne vã. Ele está falando aqui, Cristo me enviou não foi para batizar, foi para ensinar. O batismo é uma consequência da pregação do evangelho. Pode surtir dois efeitos: a pessoa recusar o convite do batismo, como aceitar o convite do batismo. Mas o importante é compartilhar essa mensagem, é pregar, né? Nós somos chamados para pregar e pregar aqui, conforme ele falou, da cruz de Cristo, né? Ou seja, que Cristo foi crucificado por nós e pagou pelos nossos pecados. E para não ser em vão a pregação, tá bom? Então ele fala sobre isso aqui, versículo 18, né? O versículo 18 em diante, ele vai começar falando sobre a sabedoria humana e também a sabedoria de Deus, né? Ele faz uma distinção aqui. Ele começa aqui, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que a recebem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, né? Então, por que a palavra da cruz é loucura, né, para os que recebem, né? É porque para as pessoas ali na época seria impossível. É loucura isso, um Deus que veio em carne e morreu da pior maneira possível, crucificado, né? Mas para nós não é loucura nenhuma isso, né? Então ele continua falando sobre isso e ele vai comparar a sabedoria humana com a sabedoria de Deus aqui, né? Ele diz no versículo 19: porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aqui, quando diz está escrito, Paulo certamente está citando uma escritura. Ele está citando lá Isaías capítulo 29, versículo 14, né? O que está acontecendo aqui em Isaías, né? Ele vai citar aqui várias escrituras, aqui ele vai citar também Isaías 33, 18, ele vai parafraseando essas escrituras aqui. Essa é bem na época em que Deus falou para a nação, né, de Israel não fazer convênio com os egípcios,
né? Porque Senaqueribe, né, viria lutar contra eles, e eles estavam com medo e iam fazer aliança com o Egito. E Deus falou: não faz aliança com eles, porque eles não vão te atacar, né? E aí então eles não confiam, né, no Senhor e fazem essa aliança lá com o Egito. Porém, Senaqueribe vem e o Senhor destrói, né, todo o exército, ou seja, quem salvou eles, né, não foi os egípcios, né, que eles fizeram aliança, mas foi o Senhor que fez a derrota, né, dos assírios ali. Então, eles acabaram contraindo uma dívida com os egípcios porque fizeram a aliança com eles e aí tiveram que ficar pagando duros impostos ali, né, tributos à nação do Egito, por não ter ouvido ao Senhor. Olhando para a época na cena ali, né, olhando assim o quadro geral, parecia que era muita esperteza fazer convênio com o Egito, porque o Egito tinha os seus cavalos e isso fazia com que o exército, né, de Senaqueribe pudesse ser derrotado. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então é importante aí de ouvir ao Senhor. Então ele vai citando várias escrituras aqui no Velho Testamento, tá bom? De Isaías. Eu vou passar aqui para o versículo 21, por conta do tempo aqui. O versículo 21 diz assim: porque, como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os versículos anteriores aqui, ele falando sobre a sabedoria aqui. Eu acho que esse versículo é muito importante, eu acho que eu não deveria ter pulado. Deixa eu ver aqui. Acho que é o versículo... Bom, enfim, eu acho que vai chegar no versículo aqui ainda. Bom, esse versículo ele fala que é por meio de proclamar o evangelho que as pessoas vão obter sabedoria, né? Não dá para agradar a todos. Queriam saber por meio de um jeito do evangelho, outros queriam saber por meio do outro. Por exemplo, aqui, ó, versículo 22 em diante, né? Diz assim: porque os judeus pedem sinal, mas os gregos buscam sabedoria. Os judeus, né, vocês devem lembrar quando Jesus Cristo estava lá, eles pediram: dá um sinal que você é o Messias, né? E Jesus Cristo falou: nenhuma sinal eu darei a essa geração, senão o sinal do profeta Jonas. Então eles buscavam um sinal para saber que Jesus era o Messias. E Jesus Cristo não deu esse sinal que eles esperavam. Cristo fez vários sinais ali, né? Mas não o sinal que eles esperavam. E os gregos não, os gregos eles já queriam inteligência, ele queria que o evangelho fizesse sentido na cabeça deles. E aí então Deus ele estava compartilhando o evangelho nem de maneira por sinal e nem de maneira que faz sentido, mas ele fala sobre o Espírito de Deus que converte a gente, né? É por meio do Espírito de Deus. Nessa primeira carta aqui, né, nos capítulos mais para frente, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, que as coisas de Deus elas só podem ser conhecidas por meio do Espírito, né? Então não é por meio de ensinamento, culto, né? Não é nada disso, né? Ou por meio de sinal, milagre, não é isso. É por meio de saber, por meio do Espírito, por meio de uma resposta de Deus. Ele continua aqui, ó, versículo 23. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, era essa escritura que eu estava procurando, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Escândalo para os judeus, porque eles esperavam um Messias que fosse livrar eles, né, do jugo dos romanos, né? Mas não foi isso que aconteceu. Jesus Cristo foi crucificado, né? Eles não interpretaram direito as escrituras, né? Então, para eles era um escândalo isso, né? Que não servia esse Messias para ele, por isso muitos negaram Cristo. E os gregos parecia que era loucura isso, porque um Deus que foi morto da pior forma possível, né? Na cruz, né? Então eles têm esse conflito dentro deles aqui. Mas o próprio Senhor falou a maneira dele compartilhar o evangelho. Versículo 24 diz assim: porém, para os que são chamados, tanto judeus como grego, lhe pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, não pela sabedoria do homem, ou por meio de sinais ou coisa assim, mas pela sabedoria de Deus, poder de Deus. O que eles acham que é escândalo é o poder de Deus para nos salvar, né? É o poder de Deus, né? Nós podemos enxergar o poder de Deus na pregação do Evangelho. Versículo 25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que as dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que as dos homens. Ou seja, a ideia menor que Deus pudesse ter
Ele é muito maior do que qualquer inteligência que alguém pudesse ter aqui na Terra. Então, até agora, nós temos alguns ensinamentos aqui, né? Ou seja, nós fomos desafiados a nos tornar santo, né? Que o Senhor, ele pede que nós sejamos santos como ele é. E também falou sobre o nosso propósito comum, sermos um em Cristo. E também ele fala aqui sobre a mensagem salvadora, que é por meio de Jesus Cristo. Tá bom? O tempo está avançado aqui, deixa eu ver aqui. Qual versículo eu compartilho aqui com vocês para finalizar aqui. Versículo 28, né? E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Bom, as coisas vis, loucas do mundo, as coisas fracas do mundo aqui, né? Ele está falando das pessoas. Primeiro, ele fala que Deus não escolheu os nobres, né? Os nobres, os poderosos, os sábios, como líderes na igreja. Não é dessa maneira que são escolhidos os líderes, né? Se uma pessoa tem faculdade, ou se uma pessoa tem estudo acadêmico, ou se uma pessoa ela fez o curso de teologia para ser um bispo ou não. Não é assim. Deus ele chama os mais fracos. Isso também não significa que ele não chama os mais sábios, né? O próprio apóstolo Paulo ele era muito sábio. E muitos a quem foi pregado o evangelho também, mesmo com toda a sabedoria que tinha, eles reconheciam o evangelho de Cristo e se filiaram a ele, tá bom? Mas na grande massa aqui, ele está falando que Deus ele chama quem ele quer, né? Sendo uma pessoa com grande sabedoria ou com pouca sabedoria, tá bom? A sabedoria, na verdade, o apóstolo Paulo coloca aqui que é em Deus, não é em nós, é de Deus que vem a sabedoria. Versículo 29, ó. Para que nenhuma carne se glorie perante Deus. Então a sabedoria vem de Deus, não de nós mesmos. Versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria, e justiça e santificação e redenção. Ou seja, devemos tudo ao Senhor, né? Não tem como a gente se gloriar. Versículo 31, final aqui, né? Diz assim: para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, a nossa glória vem do Senhor. A nossa inteligência, a sabedoria, a nossa capacidade de ajudar ao próximo vem por meio do Senhor. Então, não tem do que a gente se gloriar em nós mesmos, mas se gloriar no Senhor. A sabedoria vem do Senhor, tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.